Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz unidos na fé, nesse dia 26 de janeiro de 2024, nessa sexta-feira, dia de São Timóteo e São Tito. Aqui nos diz Timóteo, de pai pagão e de mãe judeu-cristã, Eunice, foi discípulo e colaborador de São Paulo e por ele colocado à frente da comunidade eclesial de Éfeso. Tito, também companheiro de São Paulo na atividade missionária, foi colocado na direção da igreja de Creta. Os dois discípulos são destinatários de 3 cartas pastorais do apóstolo que deixam entrever os primeiros elementos dos ministérios da igreja. Então, que São Tito e São Timóteo interceda por nós. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. William Shakespeare, que nasceu em 1564 e morreu em 1616, dizia: aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo que pedimos. Realmente, a gente às vezes pede demais a Deus, né? Ainda bem que Ele não dá. Olhando para o meu passado, ainda bem que Deus nunca atendeu os meus pedidos, basicamente, né? Se atendeu algum, não estou lembrado, mas também eu sou grato na minha vida, que acho que tenho o necessário, não me falta nada. E pela história não me tornei importante no mundo da igreja, não me tornei grande na congregação na qual eu fiz parte. A saúde nunca foi muito minha ajudante, mas a gente vai seguindo a nossa vida. Ao fazer memória de Timóteo e Tito, nós temos o Evangelho de Lucas, que nos traz esse Jesus que escolhe agora 72, 72 ou 72, e os manda de 2 a 2 à frente nos lugares que ele deveria ir e não vai poder ir. Em outras palavras, Jesus está constituindo agora uma extensão do seu ministério, do seu anúncio. Jesus, durante um período, ele prega sozinho, age sozinho, reza sozinho. Quer dizer, momentos de oração de Jesus sempre foi, né? E a gente nunca sabe como Jesus rezou. Nós sabemos 2 momentos em que Jesus rezou, mas sempre sozinho, e todos os 2 são cruéis. Um do Horto das Oliveiras: meu Deus, afasta de mim esse cálice. E o outro na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Então, esses 2 momentos que Jesus reza. O resto, os evangelistas sempre dizem: Jesus se retirava sozinho para rezar e passava as noites em claro rezando, e depois tomava uma grande decisão. O Evangelho nos traz isso, 72 que vão como representantes de Jesus nos lugares que ele deveria ir e não vai. Viu? E a orientação: isso acontece porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande mais trabalhadores para as colheitas.
Isso é sempre um grande drama, porque é verdade, há muitos lugares que realmente falta trabalhadores para a messe. Há lugares que sobram. Há lugares que sobram e há lugares que passam, viu? Que sobram e outros lugares que faltam. A distribuição religiosa de padres e freiras e religiosos ela é muito desigual e segue muita lógica do comércio mesmo, né? Em situações econômicas mais saudáveis, avantajadas, há mais vocações, há mais padres. Em lugares de pobreza, de carência, de dificuldades, a gente encontra mais limitação. Uma vez um padre conhecido falou numa reunião que morre de medo de ser chamado para ir morar para o mato, né? E o mato ele achava que era o Tocantins e o Mato Grosso, que ele disse que tem medo de onça, né? Então, gente que só consegue viver na grande capital, só consegue viver na Jerusalém e é incapaz de viver na Galileia, viu? Mas Jesus está preocupado com isso. Por isso ele chama 72, manda de 2 a 2, é algo de companheirismo. E com essa consciência, há muita coisa para fazer, mas pouca gente. A gente tem que pedir a Deus. Porque o trabalho é de Deus, não é nosso, não. O meu trabalho na paróquia aqui, eu faço isso em nome da minha fé, da igreja, mas isso aqui é para Deus. É para Deus que está por aí. Não é mérito meu, nem conquista minha, de modo algum. A gente só se coloca como servos para poder fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer. Depois, Jesus envia, mas também os alerta. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos, há perigos. Então, as coisas são muito complicadas. É muito trabalho para pouca gente, é uma coisa arriscada, viu? Cordeiro no meio de lobo. Então, Jesus já começa a dar umas dicas para esses missionários. É muito trabalho, é perigoso. Ao mesmo tempo, orienta, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não fique gastando seu tempo com cumprimentar ninguém pelo caminho. E quando entrardes numa casa, a primeira coisa que a gente deve oferecer, a paz esteja convosco. É muito interessante isso, a paz esteja convosco. Você é enviado em nome de Jesus para lugares que ele deveria ir, então eles vão representando Jesus. E a primeira atitude não é chamar para conversão, é a paz esteja convosco. Nesse mundo hostil em que nós vivemos, cada dia pipoca uma guerra nesse mundo, e esse trem parece que começa e não acaba, essas guerras. E a gente vive nesse mundo polarizado, direita e esquerda também, que parece outra batalha. A gente vive em ambientes hostis, complicados. E ao mesmo tempo Jesus diz que aonde esses enviados para a messe do Senhor com essas características, a primeira coisa que chegar é entregar a paz. Se houver um amigo da paz, essa paz repousará. Se não, ela voltará. Ou seja, eles não perderão a paz diante da rejeição. O missionário ou aquele que é enviado, ele não perde a paz diante da rejeição, porque a paz permanece nele. Essa coisa ela é muito bonita no Evangelho. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Não sejam, permaneça na mesma casa, comei e bebei, nada de muita exigência, nada de muito caçando casa boa, comida boa, nada de muita coisa, acolha aquilo que te oferecer. Há muitos momentos a gente já, nessas experiências, a gente vê gente que fica escolhendo a melhor casa, o melhor lugar, onde tem mais conforto, essas coisas todas. Então, se ali morar, a paz permanece. Permanecei naquela mesma casa e comei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, viu? E quando forem recebidos, comei do que vos der. E no final, o reino de Deus está próximo de vós. Lembrando que a primeira frase de Jesus no Evangelho de Marcos é: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Viu? E Marcos e Lucas, nós vamos vendo aqui que Jesus, eu devo estar na casa do meu Pai. Eu devo me ocupar com a casa do meu Pai. Então, nessa preocupação com a casa do Pai, que Jesus manda esses 72 e nos manda cada um de nós para a mesma missão. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós e que o zelo pela casa do nosso Pai de Deus nos consuma. Um abraço, até mais.